O som dos carros, o vai-e-vem apressado de pessoas, tudo transmite a sensação de urgência e competitividade. Entre essa multidão, Sofia caminha determinada rumo ao seu novo emprego, a esperança brilhando nos olhos. Mas hoje, diferente de todas as outras manhãs, seus passos hesitam diante do prédio espelhado que conhece tão bem. As mãos tremem segurando o envelope branco que recebeu na recepção e seu coração bate descompassado como se pressentisse o que estava por vir. O envelope parecia pesar quilos em suas mãos delicadas. Sofia olhou ao redor, observando colegas caminhando apressados pelos corredores, alheios ao drama silencioso que se desenrolava bem ali, no hall principal da empresa, onde havia depositado todos os seus sonhos. Respirou fundo, tentando controlar o tremor que percorria seu corpo, desde os dedos dos pés até a raiz dos cabelos castanhos cuidadosamente penteados. Comunicado de reestruturação lia-se em letras maiúsculas na capa do documento. Sofia não precisava abrir para saber o que encontraria dentro. Havia rumores circulando há semanas, conversas sussurradas nos elevadores, olhares preocupados trocados entre os funcionários mais antigos. Mas ela, na sua ingenuidade de jovem de 21 anos, acreditava piamente que seu empenho, sua dedicação incansável, suas horas extras voluntárias serviriam como um escudo contra qualquer tempestade corporativa. Com dedos que mal conseguiam segurar o papel, abriu o envelope. As palavras dançaram diante de seus olhos castanhos antes de se organizarem em frases cruéis e definitivas. Lamentamos informar que sua posição foi eliminada devido à reestruturação organizacional. O chão do hall de mármore polido pareceu se transformar em areia movediça sob seus pés. Sofia sentiu as pernas fraquejarem e apoiou-se discretamente na parede fria, tentando manter a compostura enquanto seu mundo desmoronava silenciosamente. 3 meses. Apenas 3 meses haviam se passado desde que cruzara aquela porta pela primeira vez, com o coração transbordando de esperança e os olhos brilhando com a certeza de que finalmente sua vida estava tomando o rumo certo. Lembrava-se perfeitamente daquele dia. Havia acordado antes do despertador tocar, escolhido cuidadosamente seu melhor blazer azul marinho, o único que possuía, e caminhado as 8 quadras de sua pequena kitnet até o centro da cidade, porque não tinha dinheiro para o ônibus. A memória daquele primeiro dia contrastava amargamente com a realidade presente. Recordava-se de como havia impressionado na entrevista, respondendo com segurança às perguntas sobre a administração, demonstrando conhecimento além do esperado para uma recém-formada. O sorriso do gerente de recursos humanos, quando disse "Bem-vinda à equipe, Sofia", ainda ecoava em sua mente como um eco distante e doloroso. Durante esses meses, Sofia havia se entregado completamente ao trabalho. Chegava sempre 30 minutos antes do horário, organizava não apenas suas tarefas, mas também auxiliava colegas sobrecarregados. Ficava até mais tarde para garantir que tudo estivesse perfeito. Seus relatórios eram impecáveis, suas planilhas organizadas com precisão militar, suas apresentações claras e objetivas. Acreditava sinceramente que estava construindo algo sólido, que estava plantando sementes que logo dariam frutos. Mas enquanto se dedicava intensamente ao escritório, sua vida pessoal havia se tornado um malabarismo constante e exaustivo. A kitnet de 2 cômodos no 10º andar de um prédio sem elevador custava quase metade de seu salário. O restante era dividido entre alimentação básica, pão, ovos, macarrão instantâneo, passagem de ônibus e uma pequena quantia que tentava guardar religiosamente para emergências. Não havia espaço para lazer, roupas novas ou qualquer tipo de conforto que outras pessoas de sua idade consideravam normais. As noites eram especialmente difíceis.
sentada em sua pequena mesa de plástico, sob a luz amarelada de uma lâmpada que insistia em piscar. Sofia fazia cursos online gratuitos para se aprimorar profissionalmente. Estudava inglês, fazia tutoriais de Excel avançado, lia artigos sobre gestão empresarial. Cada conhecimento adquirido alimentava sua certeza de que estava no caminho certo, de que seus esforços seriam reconhecidos e recompensados. Seus pais, agricultores no interior de Minas Gerais, ligavam uma vez por semana, sempre aos domingos após o almoço. As conversas eram repletas de orgulho e esperança. Nossa filha está trabalhando numa empresa grande da capital, dizia seu pai para os vizinhos. Estudou tanto, se esforçou tanto, agora está colhendo os frutos, completava sua mãe com lágrimas de alegria nos olhos. Sofia nunca mencionava as dificuldades financeiras, os dias em que jantava apenas pão com manteiga, as madrugadas em claro preocupada com as contas. Não queria decepcionar quem tanto acreditava nela. A solidão urbana era outro peso que carregava silenciosamente. Na faculdade, no interior, tinha um círculo pequeno, mas sólido de amigos. Na capital, rodeada por milhões de pessoas, sentia-se mais sozinha do que nunca. Os colegas de trabalho eram cordiais, mas distantes, cada um imerso em suas próprias lutas e preocupações. As tentativas de criar vínculos esbarravam nas diferenças socioeconômicas. Enquanto eles falavam sobre restaurantes, viagens de fim de semana e compras, Sofia calculava mentalmente se teria dinheiro suficiente para o almoço da semana seguinte. Nos fins de semana, quando o escritório estava fechado e a cidade assumia um ritmo diferente, Sofia caminhava pelas ruas do centro, observando a vida acontecer ao seu redor. Casais de mãos dadas, famílias passeando com crianças, grupos de amigos rindo em cafeterias. Ela se sentia como uma espectadora de um filme do qual não fazia parte, um fantasma invisível vagando entre pessoas que pareciam ter decifrado o código da felicidade urbana. Mas mesmo nesses momentos de melancolia, a esperança persistia. Sofia havia criado uma rotina mental de visualização positiva. Imaginava-se sendo promovida, ganhando um salário melhor, mudando para um apartamento maior, talvez até trazendo os pais para conhecer sua nova vida. Esses devaneios a sustentavam durante as manhãs frias, os almoços solitários e as noites estudando sob a luz fraca de sua kitnet. O despertar dessa ilusão veio de forma brutal e impiedosa. Agora, com o comunicado em mãos, Sofia percebia o quanto havia sido ingênua. Não importava quantas horas extras fizesse, quão dedicada fosse ou quantos cursos complementares realizasse. No mundo corporativo, ela era apenas um número em uma planilha, uma despesa que podia ser cortada sem qualquer consideração pessoal. O gerente de recursos humanos, que a havia recebido com sorrisos 3 meses antes, agora a observava com expressão neutra e profissional. Sofia, preciso que você passe no setor de RH para acertar os detalhes da rescisão, disse com a mesma entonação que usaria para comentar o tempo. Não havia malícia em suas palavras, apenas a frieza burocrática de quem repetiu a mesma frase dezenas de vezes naquela manhã. O caminho até o Departamento de Recursos Humanos pareceu infinito. Cada passo ecoava no corredor como uma sentença sendo cumprida. Sofia observou pela última vez o ambiente que havia se tornado tão familiar. As salas com paredes de vidro, os computadores modernos, o cheiro de café que permanentemente perfumava o ar, o burburinho constante de telefonemas e reuniões. Tudo aquilo que havia representado seu futuro promissor, agora se transformava em uma memória dolorosa do que poderia ter sido. Na sala do RH, uma funcionária de meia-idade com óculos de grau explicou pacientemente os procedimentos, prazo para entregar equipamentos, documentos necessários, cálculo da rescisão, seguro-desemprego.
As palavras técnicas se misturavam em sua mente como um zumbido incompreensível. Sofia assinava documentos automaticamente, sem realmente processar o significado de cada papel que passava por suas mãos. O valor da rescisão será depositado em sua conta em até 5 dias úteis, informou a funcionária, entregando-lhe uma pasta com todos os documentos. Sofia calculou mentalmente. Com o dinheiro da rescisão e suas pequenas economias, teria recursos para aproximadamente 2 meses, sendo muito econômica. 2 meses para encontrar um novo emprego, recomeçar, reconstruir tudo novamente. A saída do prédio foi carregada de simbolismo. Sofia caminhou lentamente pelo mesmo hall onde havia passado tantas manhãs cheias de expectativa. Os seguranças, que a cumprimentavam alegremente todos os dias, agora apenas acenaram discretamente, cientes da situação. O reflexo no vidro espelhado da porta principal mostrava uma jovem visivelmente abalada, com os ombros caídos e o olhar perdido. Muito diferente da garota determinada que havia cruzado aquela soleira pela primeira vez. A rua estava mais movimentada que o usual, repleta de pessoas seguindo suas rotinas normais, alheias ao drama pessoal que Sofia acabara de vivenciar. O contraste era perturbador. Enquanto seu mundo desabava, a vida ao redor continuava em seu ritmo implacável. Executivos falavam ao celular sobre negócios importantes. Estudantes corriam para não perder o ônibus. Vendedores ambulantes ofereciam seus produtos com energia. A normalidade da vida urbana funcionava como um lembrete cruel de que problemas individuais raramente afetam o funcionamento da máquina social. Sofia caminhou sem destino definido por algumas quadras, ainda processando o que havia acontecido. A pasta com os documentos da rescisão pesava em suas mãos como evidência física de sua nova realidade. Parou em uma praça pequena, sentou-se em um banco de madeira e, finalmente, permitiu que as lágrimas corressem livremente por seu rosto. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas também de frustração, medo e uma profunda sensação de injustiça. As horas seguintes passaram como em um filme em câmera lenta. Sofia caminhou até sua kitnet, subiu os 10 andares lentamente, abriu a porta e se deparou com a realidade crua de sua situação. O espaço diminuto que havia se acostumado a chamar de lar, agora parecia ainda menor e mais precário. A cama de solteiro encostada na parede, a mesinha de plástico que servia como mesa de jantar e escritório, o fogão de 2 bocas sobre uma bancada improvisada, tudo aquilo representava o máximo que conseguira conquistar com tanto esforço. Sentou-se na cama e pegou o celular para ligar para os pais. Discou o número algumas vezes, mas sempre desligava antes que alguém atendesse. Como explicar que toda a esperança que haviam depositado nela se desfizera em uma única manhã? Como contar que a filha orgulho da família estava novamente desempregada, vulnerável, lutando para sobreviver na cidade grande? A tarde se transformou em noite, enquanto Sofia permanecia sentada, imóvel, tentando processar sua nova realidade. O silêncio da kitnet era quebrado apenas pelos sons da cidade que entravam pela janela pequena. Buzinas distantes, vozes de crianças brincando no pátio do prédio vizinho, o barulho metálico do elevador do prédio ao lado, funcionando incessantemente. Quando finalmente se levantou para preparar algo para comer, Sofia abriu a geladeira pequena e encontrou apenas ovos e um pedaço de pão que já estava começando a endurecer. A ironia da situação não passou despercebida. No mesmo dia em que perdeu o emprego, sua despensa refletia exatamente sua condição financeira, quase vazia, sobrevivendo com o mínimo necessário. Preparou um ovo mexido simples e comeu em silêncio, mastigando lentamente cada garfada, como se estivesse saboreando seus últimos recursos. A comida não tinha gosto, parecia palha em sua boca, mas sabia que precisava manter-se forte, alimentada,
para enfrentar os desafios que certamente viriam. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, olhando para o teto com manchas de umidade, Sofia fez planos mentais para os próximos dias. Atualizaria seu currículo, criaria perfis em sites de emprego, procuraria contatos da faculdade, talvez até considerasse trabalhos temporários para manter alguma renda enquanto procurava uma posição definitiva. A determinação que a havia trazido do interior para a capital não havia desaparecido completamente. Estava apenas ferida, mas ainda pulsava fraca em algum lugar dentro de seu peito. O que Sofia não sabia, enquanto planejava sua recuperação profissional, era que o pior ainda estava por vir. Em sua caixa de correio, um envelope lacrado aguardava há 2 dias, contendo uma notificação que transformaria sua situação de difícil para desesperadora. O proprietário de sua kitnet, cansado dos atrasos constantes no pagamento do aluguel, havia tomado uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua história. Mas naquela noite, ainda protegida pela ignorância do que a esperava, Sofia conseguiu adormecer, embalada pela esperança teimosa de que as coisas melhorariam. Seus sonhos foram povoados por imagens do interior, pelo cheiro da terra depois da chuva, pelo sorriso orgulhoso de seus pais, pela sensação de pertencer a algum lugar. Eram sonhos que funcionavam como um bálsamo temporário para uma alma ferida, preparando-a inconscientemente para os desafios ainda maiores que o amanhã traria. O despertador tocou às 6 da manhã, como sempre, mas Sofia já estava acordada há horas. A insônia havia se tornado sua companhia constante desde a demissão 3 dias atrás. Sentada na beirada da cama, observava a luz tímida do amanhecer filtrando pela cortina simples de sua kitnet, tentando reunir coragem para enfrentar mais um dia de busca por emprego. Havia algo diferente naquela manhã, um pressentimento que a deixava ainda mais inquieta. Talvez fosse o silêncio incomum do prédio ou a forma como o porteiro a havia cumprimentado na noite anterior, com um olhar que misturava simpatia e constrangimento. Sofia balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos negativos. Precisava manter o foco, permanecer positiva, continuar lutando. Vestiu sua blusa branca mais conservadora e a calça social que usava para entrevistas. O blazer azul marinho, seu uniforme de batalha profissional, estava pendurado cuidadosamente no único cabide que possuía. Cada peça de roupa havia sido escolhida estrategicamente para passar uma imagem de competência e seriedade. Uma armadura contra o preconceito que sabia existir contra jovens sem experiência. Desceu as escadas devagar, ainda sonolenta, mas parou abruptamente quando viu o porteiro, seu Francisco, acenar para ela com uma expressão preocupada. O homem de aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho, sempre fora gentil com ela. Nos dias mais difíceis, quando chegava tarde do trabalho anterior, carregando sacolas pesadas, ele costumava ajudá-la a carregar as compras até o elevador que vivia quebrado. "Bom dia, Sofia. Tenho uma correspondência para você", disse ele, estendendo um envelope amarelado que parecia oficial demais para trazer boas notícias. "Chegou ontem, mas você já tinha subido quando o carteiro passou." O envelope era rígido entre seus dedos, e o timbre oficial, estampado no canto superior, confirmou seus piores receios. Sofia conhecia aquele logotipo. Era do escritório de advocacia que representava o proprietário do prédio. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto rasgava cuidadosamente a borda superior, como se a delicadeza do gesto pudesse influenciar o conteúdo da carta. "Notificação de despejo", leu em voz alta involuntariamente. As palavras ecoaram no hall pequeno do prédio como um martelo batendo. Seu Francisco baixou os olhos, claramente constrangido por presenciar aquele momento íntimo de desespero. Sofia continuou lendo, as palavras jurídicas se misturando em sua mente como um pesadelo burocrático.
Devido ao atraso superior a 60 dias no pagamento do aluguel, prazo de 30 dias para desocupação voluntária. 30 dias. O mesmo tempo que havia calculado para encontrar um novo emprego, agora se tornava o prazo para encontrar um novo lar. Sofia sentiu as pernas fraquejarem e apoiou-se na parede fria do hall. A ironia cruel da situação não passou despercebida. Enquanto planejava reconstruir sua carreira, descobria que nem mesmo tinha onde morar durante essa reconstrução. Sinto muito, menina, murmurou seu Francisco, genuinamente compadecido. O senhor Joaquim, o proprietário, tem pressionado todo mundo. Diz que os custos estão altos, que não pode dar mais prazo para ninguém. Já despejou 3 famílias só este mês. Sofia dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na bolsa, tentando manter a compostura. Agradeceu ao porteiro com um sorriso forçado e saiu para a rua, mas seus passos não tinham mais a determinação dos dias anteriores. Caminhava como um robô defeituoso, mecanicamente, sem destino definido. A manhã estava clara e movimentada, típica de uma quinta-feira no centro da cidade. Executivos apressados conversavam ao celular sobre reuniões importantes. Estudantes corriam para não perder o ônibus da faculdade. Vendedores ambulantes já estavam posicionados em suas esquinas habituais, oferecendo café e lanches rápidos. A vida urbana fluía em seu ritmo implacável, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam simultaneamente em milhares de vidas individuais. Sofia parou em uma padaria pequena, onde costumava comprar pão francês pela manhã. O cheiro quente dos quitutes recém-saídos do forno normalmente a confortava, mas naquele dia apenas intensificou sua sensação de estar à deriva. Comprou apenas um pão e um café pequeno, calculando mentalmente cada centavo gasto. Suas reservas financeiras estavam diminuindo rapidamente. E agora precisava considerar também os custos de uma mudança forçada. Sentou-se em um banco na praça próxima ao prédio onde trabalhara até poucos dias antes. Era um local que conhecia bem. Costumava almoçar ali quando o tempo estava bom, observando a movimentação constante de pessoas que trabalhavam na região. Agora, olhando para o prédio espelhado que havia sido o centro de sua rotina por 3 meses, sentia uma mistura complexa de nostalgia e amargura. Abriu seu notebook antigo, um modelo simples que havia comprado usado ainda na faculdade, e conectou-se na internet através do celular. A tela pequena exibia dezenas de sites de emprego que havia cadastrado nos últimos dias. Vagas para recém-formados eram escassas, e as poucas disponíveis exigiam experiência que ela ainda não possuía. Era um ciclo frustrante. Precisava de experiência para conseguir trabalho, mas precisava de trabalho para ganhar experiência. Durante as próximas horas, Sofia preencheu formulários online, anexou seu currículo em diversos portais, respondeu questionários longos e repetitivos sobre suas qualificações. Cada clique representava uma esperança renovada. Cada candidatura enviada era uma aposta no futuro. Mas conforme o dia avançava e as respostas automáticas de "recebemos seu currículo e entraremos em contato" se acumulavam em seu e-mail, a esperança se transformava gradualmente em ansiedade. O almoço foi frugal. Um sanduíche simples em uma lanchonete barata próxima à praça. Sofia mastigava devagar, fazendo a comida durar mais tempo, enquanto observava outros frequentadores do estabelecimento. Trabalhadores da construção civil conversavam animadamente sobre o jogo do fim de semana. Secretárias de escritórios próximos dividiam fofocas sobre os chefes. Estudantes universitários planejavam uma festa para o sábado. Todos pareciam ter certezas, planos, uma rede social que os amparava. Sofia sentia-se como uma ilha isolada em um oceano de conectividade humana. À tarde, decidiu visitar pessoalmente algumas empresas da região.
Havia aprendido em um curso online sobre procura de emprego que o contato direto às vezes funcionava melhor que as candidaturas virtuais. Escolheu 5 empresas de médio porte em um raio de 10 quadras e preparou mentalmente sua apresentação pessoal. A primeira parada foi em uma empresa de contabilidade. A recepcionista, uma mulher jovem de aproximadamente sua idade, foi educada, mas clara. Não temos vagas no momento, mas pode deixar o currículo que guardamos para futuras oportunidades. Sofia sabia que isso era uma forma gentil de recusa, mas deixou o currículo mesmo assim, mantendo a esperança de que talvez, por algum milagre, alguém olhasse seus documentos com interesse. A segunda empresa, uma consultoria em recursos humanos, nem permitiu que chegasse até a recepção. O segurança explicou que só recebiam currículos através do site oficial e que visitas presenciais não eram permitidas. Sofia sentiu-se humilhada, como se estivesse pedindo esmola profissional. Na terceira tentativa, uma empresa de marketing digital conseguiu conversar rapidamente com um gerente. O homem, de meia idade e aparência cansada, folheou seu currículo rapidamente e fez algumas perguntas sobre sua experiência. "Você tem potencial", disse ele, "mas precisamos de alguém com pelo menos 2 anos de experiência em campanhas digitais." Quando Sofia mencionou sua disposição para aprender e trabalhar por um salário menor, ele sorriu condescendentemente. "Infelizmente, não temos estrutura para treinamento. Precisamos de alguém que já saiba fazer o trabalho." A quarta empresa estava fechada para reformas e a quinta havia mudado de endereço sem aviso prévio. Ao final da tarde, Sofia havia caminhado quilômetros, gastado dinheiro em transporte e lanche e não conseguido nada além de educadas recusas e falsas promessas de "guardaremos seu currículo." Retornou à sua kitnet com os pés doloridos e o ânimo abalado. A subida das escadas pareceu mais difícil que o usual, cada degrau representando o peso crescente de suas preocupações. Ao abrir a porta, foi recebida pelo silêncio familiar de seu pequeno espaço, mas agora esse silêncio tinha um sabor diferente. Não era mais o refúgio acolhedor depois de um dia de trabalho, mas o lembrete constante de sua vulnerabilidade. Preparou um jantar simples com os poucos ingredientes que restavam, macarrão instantâneo com um ovo mexido. Enquanto comia, calculou e recalculou suas finanças em um caderno velho. O dinheiro da rescisão ainda não havia caído em sua conta, e suas economias estavam praticamente zeradas. Mesmo sendo extremamente econômica, teria recursos para no máximo 3 semanas. Depois disso, não saberia como comprar comida, quanto mais pagar um novo aluguel. A noite trouxe uma chuva fina e persistente que tamboritava contra a janela de sua kitnet. Sofia sentou-se em sua mesa pequena e abriu novamente o notebook para continuar procurando oportunidades de trabalho. A luz azulada da tela iluminava seu rosto cansado, enquanto navegava por dezenas de sites, lendo descrições de vagas que sempre exigiam qualificações que ela não possuía ou ofereciam salários insuficientes para suas necessidades básicas. Por volta das 10 da noite, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Por um momento, seu coração acelerou com a possibilidade de ser alguma empresa retornando seu contato. Atendeu rapidamente, com voz esperançosa. "Alô? Sofia? Aqui é o escritório do Dr. Joaquim, proprietário do imóvel onde você reside." A voz do outro lado era fria e profissional. "Estou ligando para confirmar que você recebeu a notificação de despejo enviada hoje." O estômago de Sofia se contraiu. "Sim, recebi." "Perfeito. Só para esclarecer, o prazo de 30 dias começa a contar a partir de hoje. Caso não desocupe voluntariamente, seremos obrigados a tomar medidas judiciais. Você entende, não é?"
Sofia engoliu seco antes de responder. Entendo, mas gostaria de saber se existe alguma possibilidade de negociar um prazo maior. Perdi meu emprego há poucos dias e estou procurando ativamente um novo trabalho. Sinto muito, mas essas questões pessoais não são de nossa responsabilidade. O contrato de locação é claro quanto às penalidades por atraso. 30 dias, senhora Sofia. Tenha uma boa noite. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Sofia ouvindo apenas o sinal de linha ocupada. Ela permaneceu segurando o telefone por alguns minutos, processando a frieza da conversa. Para o escritório de advocacia, ela era apenas mais um problema a ser resolvido, mais um devedor a ser removido. Sua história pessoal, suas dificuldades, suas tentativas de manter-se à tona, nada disso importava no mundo implacável dos contratos e cobranças. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ficou deitada olhando para o teto, ouvindo a chuva que persistia lá fora e os sons noturnos da cidade. Sirenes distantes, carros passando ocasionalmente, o barulho metálico do elevador do prédio vizinho funcionando esporadicamente. Sua mente trabalhava freneticamente, criando e descartando planos, calculando possibilidades, imaginando cenários futuros. Pensou em ligar para os pais, contar toda a verdade e pedir ajuda financeira. Mas sabia que eles não tinham condições de ajudá-la significativamente. A pequena propriedade rural onde viviam proporcionava apenas o sustento básico da família. Além disso, admitir o fracasso para quem havia depositado tantas esperanças em seu sucesso parecia uma traição aos sacrifícios que haviam feito para custear seus estudos. Considerou a possibilidade de voltar para o interior, pelo menos temporariamente. Mas essa opção representaria admitir uma derrota completa, abandonar todos os sonhos que a haviam trazido à capital. Mais que isso, no interior não havia oportunidades na sua área de formação. Voltar significaria começar do zero em um ambiente que já havia superado. Pensou também em procurar abrigos ou instituições de assistência social. A ideia a envergonhava profundamente, mas reconhecia que talvez não tivesse escolha. Sofia havia crescido com um senso forte de independência e autossuficiência, valores incutidos por pais trabalhadores que sempre se orgulharam de nunca precisar de ajuda externa. A possibilidade de depender da caridade alheia feria algo profundo em sua identidade pessoal. Conforme as horas passavam e o cansaço finalmente começava a vencer a ansiedade, Sofia tomou algumas decisões práticas para o dia seguinte. Intensificaria sua busca por trabalho, considerando agora qualquer tipo de oportunidade, não apenas posições relacionadas à sua formação. Procuraria também informações sobre programas governamentais de auxílio habitacional e assistência social. E por mais difícil que fosse, começaria a avaliar suas opções caso não conseguisse evitar o despejo. O último pensamento antes de adormecer foi sobre a ironia cruel de sua situação. Havia saído do interior cheia de sonhos e determinação, armada com um diploma universitário e uma fé inabalável no poder do esforço pessoal. 3 meses depois, descobria que o mundo era muito mais complexo e implacável do que havia imaginado. Não bastava ser competente, dedicada e honesta. Era necessário também ter sorte, conexões, oportunidades, recursos que não estavam igualmente disponíveis para todos. Mas mesmo no fundo desse poço de desespero e incerteza, uma pequena chama de resistência ainda brilhava dentro de Sofia. Era a mesma determinação que a havia trazido do interior para a capital. A mesma força que a fazia estudar sozinha até altas horas. A mesma coragem que a levava a enfrentar cada dia, apesar das dificuldades crescentes. Essa chama estava fraca, ameaçada pelos ventos frios da realidade, mas ainda não havia se apagado completamente. O que Sofia não sabia,
enquanto finalmente adormecia ao som da chuva persistente, era que os próximos dias testariam essa resistência de formas que ela jamais imaginara possíveis, e que, no momento de sua maior vulnerabilidade, quando todas as suas defesas tivessem sido quebradas, o destino preparava um encontro que mudaria completamente o rumo de sua história. 2 semanas haviam se passado desde que Sofia recebera a notificação de despejo, e sua situação havia se deteriorado de forma alarmante. O dinheiro da rescisão finalmente chegara à sua conta, mas o valor era menor do que esperava devido aos descontos legais. O que parecia suficiente para 2 meses de sobrevivência revelou-se insuficiente para cobrir sequer 1 mês de aluguel atrasado, mais as despesas básicas de alimentação. Naquela manhã de sexta-feira, Sofia acordou com o estômago roncando alto. Havia jantado apenas uma sopa rala de legumes na noite anterior, tentando fazer durar os poucos ingredientes que restavam em sua despensa quase vazia. A geladeira pequena continha apenas água e um pedaço de queijo que já começava a apresentar sinais de mofo nas bordas. Levantou-se devagar, sentindo uma tontura leve que se tornara companheira constante nos últimos dias. A falta de alimentação adequada começava a afetar sua energia física e mental. Olhou-se no espelho pequeno do banheiro e assustou-se com a própria imagem. As bochechas estavam visivelmente mais magras, olheiras escuras marcavam seu rosto e os cabelos haviam perdido o brilho saudável de semanas atrás. Vestiu mais uma vez sua roupa de entrevista, já com alguns sinais de desgaste pelo uso frequente. O blazer azul marinho, antes seu símbolo de profissionalismo, agora parecia grande demais em seu corpo emagrecido. Aplicou um pouco de base para disfarçar as olheiras e forçou um sorriso no espelho, tentando recuperar a confiança que sentia se esvaindo a cada dia de busca infrutífera. Desceu as escadas com cuidado, pois a tontura persistia, e encontrou seu Francisco organizando correspondências no hall. O porteiro a cumprimentou com um sorriso preocupado que havia se tornado habitual nas últimas semanas. Bom dia, Sofia. Como você está se sentindo? Bem, seu Francisco. Obrigada por perguntar, mentiu ela, tentando parecer mais animada do que realmente estava. O homem idoso a observou com olhar paternal. Havia acompanhado sua luta silenciosa, notado como ela saía cada manhã vestida para entrevistas e retornava ao final do dia com expressão cada vez mais desanimada. Na noite anterior, havia escutado o som de choro abafado vindo de sua kitnet e isso o comovera profundamente. Sofia, não quero me intrometer, mas... Se precisar de alguma coisa... Pode contar comigo, está bem? Minha esposa e eu temos vivido aqui há muitos anos. Conhecemos muita gente. Talvez possamos ajudar de alguma forma. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas involuntariamente. Era a primeira demonstração genuína de solidariedade que recebia em semanas, e a gentileza inesperada tocou seu coração de forma profunda. Por um momento, considerou aceitar a ajuda, contar sobre suas dificuldades, permitir-se ser vulnerável. Mas o orgulho ainda falava mais alto. Muito obrigada, seu Francisco, de verdade. Mas estou conseguindo me virar. Logo, logo aparece algo, tenho certeza. O porteiro assentiu, respeitando sua dignidade, mas seus olhos expressavam a preocupação de quem reconhecia os sinais de alguém em queda livre. Sofia saiu para mais um dia de procura por trabalho, mas desta vez havia uma diferença crucial. Era sexta-feira, seu último dia no imóvel antes que o prazo de 30 dias se esgotasse. Se não conseguisse um milagre durante o fim de semana, seria oficialmente despejada na segunda-feira seguinte. Caminhou pelas ruas do centro com passos menos firmes que o usual. A fraqueza física estava afetando não apenas seu corpo, mas também sua capacidade de concentração e sua confiança nas entrevistas.
Durante a semana, havia participado de 3 processos seletivos, mas em todos eles percebeu que sua performance estava abaixo do esperado. As respostas saíam menos articuladas, o raciocínio estava mais lento, e a energia que normalmente transmitia havia diminuído consideravelmente. Parou em uma padaria onde o cheiro de pão fresco a torturava. Com os últimos reais que possuía, comprou apenas um pãozinho simples e um café pequeno. Sentou-se em um canto do estabelecimento e comeu devagar, fazendo cada pedaço durar o máximo possível. Observou outras pessoas tomando café da manhã completo, sanduíches generosos, sucos naturais, bolos frescos. O que antes era normalidade, agora parecia luxo inatingível. Abriu seu notebook e checou os e-mails, esperando desesperadamente por alguma resposta positiva das dezenas de candidaturas enviadas. Encontrou apenas mensagens automáticas, informando que outros candidatos haviam sido selecionados para as vagas. Cada rejeição era como um pequeno golpe em sua autoestima já fragilizada. Decidiu tentar uma abordagem diferente. Havia lido em um fórum online sobre pessoas que conseguiram trabalho oferecendo serviços freelance ou temporários. Criou perfis em plataformas digitais, oferecendo serviços de organização de dados, digitação, criação de planilhas, qualquer coisa que pudesse fazer com suas habilidades básicas em informática. Passou a manhã toda preenchendo formulários, criando portfólios simples, enviando propostas para pequenos projetos. A concorrência era feroz e os valores oferecidos pelos clientes eram extremamente baixos. Mesmo assim, candidatou-se a tudo o que encontrou, disposta a aceitar qualquer quantia que pudesse ajudá-la a sobreviver mais alguns dias. Por volta do meio-dia, recebeu uma ligação de uma empresa onde havia deixado o currículo na semana anterior. Seu coração acelerou com a esperança, mas a conversa foi breve e desencorajadora. Queriam alguém para uma vaga temporária de 3 dias, organizando arquivos, com pagamento apenas ao final do trabalho. O valor era baixo, insuficiente para resolver seus problemas, mas Sofia aceitou imediatamente. Qualquer renda, por menor que fosse, representava uma pequena extensão de prazo em sua luta contra o despejo. O trabalho temporário começaria na segunda-feira. Ironicamente, o mesmo dia em que deveria deixar sua kitnet. Sofia calculou mentalmente. Se conseguisse um adiantamento, ou se o pagamento fosse feito rapidamente, talvez pudesse negociar mais alguns dias com o proprietário ou conseguir pagar o depósito de um novo lugar. Durante a tarde, visitou algumas pensões e repúblicas baratas na região central. Os valores eram mais acessíveis que apartamentos completos, mas ainda assim estavam além de suas possibilidades atuais. Além disso, a maioria exigia pagamento antecipado de pelo menos 15 dias, o que tornava a mudança imediata impossível. Em uma pensão particularmente degradada, conversou com a proprietária, uma senhora de meia idade com expressão cansada. O local era limpo, mas extremamente pequeno, quartos individuais de aproximadamente 6 metros quadrados, com banheiro compartilhado no corredor. Preciso de pelo menos R$ 300 adiantados, explicou a mulher. É a regra da casa. Muita gente some sem pagar, então não posso abrir exceções. Sofia explicou sua situação. Ofereceu-se para pagar assim que recebesse pelo trabalho temporário, mas a resposta foi inflexível. Regras eram regras, e a proprietária havia aprendido por experiência própria que flexibilizar cobranças resultava em prejuízos. O final da tarde chegou sem nenhuma solução concreta para sua situação habitacional. Sofia retornou à sua kitnet, carregando não apenas o peso físico da fome e do cansaço, mas também o peso emocional de estar se aproximando de um limite que nunca imaginara alcançar. Ao subir as escadas, encontrou um papel grudado em sua porta.
Era outro comunicado do escritório do proprietário, lembrando que o prazo final vencia no dia seguinte e que a desocupação deveria ocorrer até às 18 horas de segunda-feira. A linguagem era fria e jurídica, sem qualquer consideração pela situação humana por trás do processo. Dentro da kitnet, Sofia se deparou com seus poucos pertences espalhados pelo pequeno espaço. 2 malas pequenas, alguns livros da faculdade, roupas que cabiam em uma única gaveta, alguns utensílios de cozinha básicos. Toda a sua vida material podia ser empacotada em menos de 1 hora. A constatação era ao mesmo tempo libertadora e deprimente. Preparou seu jantar com os últimos ingredientes disponíveis, macarrão instantâneo, sem nenhum complemento. Mesmo assim, o alimento pareceu delicioso para seu estômago vazio. Comeu devagar, saboreando cada garfada, consciente de que poderia ser sua última refeição decente por algum tempo. Naquela noite, Sofia tomou uma decisão difícil, mas necessária. Ligaria para os pais no dia seguinte e contaria a verdade sobre sua situação. Por mais humilhante que fosse admitir o fracasso, não podia mais sustentar a farsa de que tudo estava bem. Talvez eles pudessem ajudar com uma pequena quantia, o suficiente para pagar uma pensão por algumas semanas enquanto se reorganizava. A ligação foi feita no sábado pela manhã, depois de uma noite mal dormida, repleta de ansiedade. Sofia discou o número familiar com mãos trêmulas, ensaiando mentalmente como explicaria a situação sem causar sofrimento excessivo aos pais. «Mãe, preciso conversar com vocês sobre uma coisa importante», começou, tentando manter a voz firme. Sua mãe, Dona Antônia, uma mulher simples e carinhosa de 52 anos, imediatamente detectou a tensão na voz da filha. «O que aconteceu, minha filha? Você está bem?» Sofia respirou fundo e contou tudo. A demissão inesperada, as dificuldades para encontrar novo emprego, a notificação de despejo, sua situação financeira desesperadora. Tentou minimizar os detalhes mais dramáticos, mas foi honesta sobre a gravidade da situação. Do outro lado da linha, o silêncio se prolongou por alguns segundos, antes que sua mãe começasse a chorar baixinho. Não eram lágrimas de decepção, mas de dor maternal, por ver a filha sofrendo longe de casa. «Filha, volta para casa. Pelo amor de Deus, volta para casa agora mesmo. A gente dá um jeito, arruma alguma coisa para você aqui». Seu pai, José, assumiu o telefone com voz embargada. «Sofia, minha filha, eu vou arranjar o dinheiro para a passagem. Vende o que você tem aí e volta para casa. A gente conversa sobre o resto depois». A oferta era tentadora, um refúgio seguro contra a tempestade que se abatia sobre sua vida. Mas Sofia sabia que voltar naquele momento representaria uma derrota da qual talvez nunca se recuperasse psicologicamente. Além disso, reconhecia que os pais não tinham condições financeiras de sustentá-la indefinidamente. «Pai, mãe, eu amo vocês e sei que posso contar com vocês. Mas preciso tentar mais um pouco aqui. Consegui um trabalho temporário que começa segunda-feira. Se der certo, posso me reorganizar. Me deem mais algumas semanas, por favor». A conversa se estendeu por quase 1 hora, com os pais alternando entre ofertas de ajuda e preocupação extrema. Ao final, ficou combinado que Sofia tentaria se virar mais 2 semanas, e caso não conseguisse estabilizar a situação, aceitaria a ajuda familiar para retornar ao interior. Desligou o telefone com sentimentos contraditórios. Por um lado, sentia-se aliviada por ter compartilhado o peso de seus problemas com pessoas que a amavam incondicionalmente. Por outro, a perspectiva de decepcionar as expectativas familiares tornava sua luta ainda mais urgente e emocional. O fim de semana passou em um estado de suspensão temporal. Sofia organizou seus pertences, limpou meticulosamente a kitnet e tentou se preparar mentalmente para o que viria. Comeu apenas o mínimo necessário para manter-se de pé,
poupando os últimos recursos para os primeiros dias da semana seguinte. Na manhã de domingo, acordou com uma sensação estranha de paz resignada. Havia feito tudo o que estava ao seu alcance. Procurara emprego incansavelmente, explorara todas as alternativas habitacionais possíveis, fora honesta com a família sobre sua situação. Agora restava apenas enfrentar o que viesse, com a dignidade que conseguisse manter. Passou o dia caminhando pela cidade, visitando locais que haviam se tornado significativos durante seus meses na capital. A praça onde almoçava quando tinha dinheiro, a biblioteca pública onde às vezes estudava, o prédio onde trabalhara brevemente, mas com tanto entusiasmo. Era como uma despedida silenciosa de uma versão de si mesma que talvez não existisse mais. Naquela noite, deitada em sua cama pela última vez, Sofia olhou para o teto familiar, com suas manchas de umidade, e tentou imaginar onde estaria dormindo na noite seguinte. A incerteza era aterrorizante, mas havia também uma estranha sensação de liberdade. Todas as seguranças falsas haviam desaparecido, todas as ilusões sobre estabilidade haviam se desfazido. Restava apenas ela mesma, sua força interior, e a esperança teimosa de que a vida ainda guardava possibilidades não exploradas. O que Sofia não sabia, enquanto adormecia em sua última noite com teto garantido, era que o trabalho temporário que começaria no dia seguinte a levaria para um edifício onde o destino havia preparado um encontro que mudaria completamente sua trajetória. E que sua aparente queda livre estava prestes a se transformar em algo completamente inesperado. Segunda-feira chegou com um céu nublado e pesado, como se a própria natureza refletisse o estado de espírito de Sofia. Ela acordou às 5 da manhã na sua kitnet pela última vez, sem precisar de despertador. A ansiedade e a fome haviam tornado o sono um visitante raro nas últimas noites. Seus pertences já estavam organizados em 2 malas pequenas e uma mochila, toda a sua vida material resumida em 3 volumes que ela podia carregar sozinha. Tomou um banho demorado, saboreando a água quente que talvez fosse um luxo distante pelos próximos dias. Olhou-se no espelho e ficou impressionada com a transformação. Em poucas semanas, a jovem confiante e esperançosa havia se tornado uma versão mais magra, de olhar profundo e marcado pela adversidade. Mas havia algo diferente em seus olhos naquela manhã. Não era mais apenas medo ou desespero, mas uma determinação silenciosa de quem havia tocado o fundo e decidido que a única direção possível era para cima. Vestiu sua roupa de trabalho com cuidado especial. O trabalho temporário na empresa de organização de arquivos era sua única fonte de esperança imediata. 3 dias de trabalho, pagamento ao final. Se conseguisse convencer o empregador a fazer um adiantamento, talvez pudesse negociar algumas noites em uma pensão barata. Desceu as escadas carregando suas bagagens e encontrou seu Francisco esperando no hall. O porteiro idoso se aproximou com expressão preocupada. "Sofia, você vai embora hoje mesmo?" "Preciso entregar as chaves até às 6 da tarde", respondeu ela, tentando soar mais tranquila do que realmente estava. "Mas já consegui um trabalho temporário. Em alguns dias estarei de volta aos trilhos." Seu Francisco balançou a cabeça, claramente não convencido, mas respeitando sua tentativa de manter a dignidade. "Olha, minha esposa preparou um lanche para você levar", disse, entregando-lhe um pacote embrulhado em papel alumínio. "E se precisar deixar suas coisas aqui durante o dia, pode deixar comigo. Guardo no depósito." O gesto de bondade tocou Sofia profundamente. Aceitou o lanche com gratidão genuína e deixou suas malas aos cuidados do porteiro. Saiu para a rua, carregando apenas a mochila com documentos e o notebook, sentindo-se estranhamente livre, apesar de todas as incertezas. O edifício onde faria o trabalho temporário ficava na região mais nobre do centro financeiro.
Era uma torre de vidro e aço de 20 andares, com lobby luxuoso e seguranças uniformizados. Sofia sentiu-se deslocada ao entrar naquele ambiente sofisticado, consciente de que sua roupa, embora limpa e bem cuidada, denunciava suas limitações financeiras. A empresa ocupava o 15º andar. Sofia foi recebida por Amanda, uma supervisora de meia-idade que explicou rapidamente suas funções. Organizar e digitalizar arquivos físicos acumulados durante anos, criar um sistema de catalogação digital e transferir documentos importantes para planilhas eletrônicas. É um trabalho simples, mas trabalhoso, explicou Amanda, mostrando pilhas enormes de documentos em uma sala separada. Precisa de alguém detalhista e organizada. Você acha que consegue dar conta? Com certeza, respondeu Sofia, aliviada por encontrar algo que podia fazer bem. Organização sempre fora uma de suas qualidades naturais. O trabalho era realmente monótono, mas Sofia se dedicou com intensidade. Cada documento classificado, cada arquivo digitalizado, representava não apenas cumprimento de suas funções, mas uma pequena vitória pessoal. Estava provando para si mesma que ainda era capaz, que ainda tinha valor profissional, mesmo em meio à crise que enfrentava. Durante o almoço, comeu o lanche preparado pela esposa do seu Francisco em uma pequena área de descanso no andar. O sanduíche simples de queijo e presunto sabia melhor que qualquer refeição gourmet que já havia experimentado. A gentileza inesperada daquele casal idoso aquecia seu coração e lhe dava forças para continuar. À tarde, Amanda passou para verificar o progresso do trabalho e ficou impressionada com a quantidade que Sofia havia conseguido organizar. Você está indo muito bem, comentou genuinamente satisfeita. Na verdade, está trabalhando mais rápido do que eu esperava. Se continuar nesse ritmo, talvez termine tudo em 2 dias ao invés de 3. Sofia sentiu uma pontada de preocupação. Terminar mais cedo significaria menos dias de trabalho, menos dinheiro. Posso trabalhar mais devagar se for necessário, sugeriu, tentando disfarçar o desespero em sua voz. Amanda riu, interpretando o comentário como piada. Não seja boba. Eficiência é sempre boa. Vou falar com o pessoal de RH para ver se temos outros projetos similares que você possa assumir. A tarde passou rapidamente e Sofia trabalhou com concentração total, tentando não pensar no fato de que em algumas horas precisaria entregar as chaves de sua kitnet sem ter para onde ir. Às 5h30, começou a organizar seus materiais para sair. Foi quando aconteceu. Sofia havia trabalhado até mais tarde que o usual, tentando impressionar seus supervisores temporários. O edifício estava quase vazio quando ela finalmente desceu para o térreo. Estava cansada, fisicamente debilitada pela má alimentação das últimas semanas, carregando sua mochila pesada nos ombros. Ao sair do elevador, sentiu uma tontura forte e inesperada. O lobby luxuoso começou a girar ao seu redor, as luzes pareciam muito brilhantes e seus ouvidos zumbiram alto. Tentou se apoiar na parede próxima, mas suas pernas simplesmente cederam. Sofia desabou no chão de mármore do lobby, inconsciente, sua mochila espalhando alguns papéis ao redor. Os seguranças se aproximaram rapidamente e algumas pessoas que ainda transitavam pelo prédio formaram um pequeno círculo curioso ao redor da jovem desmaiada. Entre essas pessoas estava Leonardo, um jovem empresário de 28 anos que mantinha escritórios no 18º andar do mesmo edifício. Ele havia trabalhado até tarde e estava saindo quando presenciou a cena. Alto, de cabelos escuros e olhar inteligente, Leonardo tinha o tipo de presença que naturalmente assumia controle em situações de crise. Alguém já chamou uma ambulância? Perguntou aos seguranças, ajoelhando-se ao lado de Sofia. Acabamos de ligar, senhor, respondeu um dos uniformizados. Leonardo observou a jovem desmaiada. Mesmo inconsciente, havia algo em seu rosto
que transmitia determinação, como se estivesse lutando contra a própria fraqueza. Seus cabelos castanhos estavam espalhados sobre o mármore frio e sua pele estava visivelmente pálida. A roupa simples, mas bem cuidada, os papéis espalhados que pareciam ser documentos de trabalho, tudo indicava alguém que estava lutando para manter-se digna, apesar de dificuldades evidentes. "Essa moça trabalha aqui?" perguntou a um dos seguranças. "Trabalho temporário no 15º andar", informou o homem, consultando sua lista. "Sofia Santos. Começou hoje." Quando os paramédicos chegaram, Sofia estava recuperando lentamente a consciência. Abriu os olhos devagar, confusa, tentando entender onde estava e o que havia acontecido. A primeira coisa que viu foi o rosto preocupado de um homem que não conhecia, mas cujos olhos expressavam uma gentileza genuína. "Calma, você está bem agora", disse Leonardo com voz suave. "Você desmaiou, mas já está sendo cuidada." Sofia tentou se levantar rapidamente, envergonhada pela situação, mas os paramédicos a fizeram deitar novamente na maca. "Senhorita, quando foi a última vez que você comeu uma refeição completa?" perguntou um dos paramédicos, verificando seus sinais vitais. A pergunta a deixou constrangida. "Eu almocei hoje", murmurou, sem mencionar que havia sido apenas um sanduíche simples e que na véspera havia comido apenas macarrão instantâneo. "Seus sinais indicam desidratação e possível hipoglicemia", explicou o paramédico. "Vamos levá-la ao hospital para alguns exames." Sofia entrou em pânico. Hospital significava custos que não podia arcar, tempo perdido do trabalho temporário, complicações que sua vida já frágil não suportaria. "Não, por favor, eu estou bem. Foi só um mal-estar passageiro", protestou, tentando se levantar novamente. Foi quando Leonardo interveio de forma inesperada. "Eu vou acompanhá-la ao hospital", declarou, dirigindo-se aos paramédicos, "e cuidarei de todos os custos médicos necessários." Sofia olhou para ele com surpresa e confusão. "Desculpe, mas não o conheço. Por que faria isso?" Leonardo sorriu gentilmente. "Porque às vezes precisamos cuidar uns dos outros. É simples assim." No hospital, enquanto Sofia passava por exames básicos, Leonardo esperou pacientemente na sala de espera. Não conseguia parar de pensar na determinação que havia visto no rosto daquela jovem, mesmo em seu momento de maior vulnerabilidade. Havia algo nela que despertava não apenas compaixão, mas também respeito. Quando o médico confirmou que se tratava de desnutrição e cansaço extremo, Leonardo se aproximou de Sofia, que estava sendo liberada com recomendações de repouso e alimentação adequada. "Como você está se sentindo?" perguntou. "Melhor, obrigada." "E muito envergonhada por todo esse transtorno", respondeu Sofia, evitando olhar diretamente para ele. "Não precisa se envergonhar. Acontece com qualquer um." Leonardo fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Posso fazer uma pergunta indiscreta? Você tem onde ficar esta noite?" A pergunta atingiu Sofia como um soco no estômago. A realidade de sua situação voltou com força total. Em poucas horas, deveria entregar as chaves de sua kitnet e não tinha absolutamente para onde ir. "Eu estou resolvendo algumas questões de moradia", tentou disfarçar. Leonardo percebeu a hesitação e o constrangimento em sua voz. Sua experiência em negócios havia lhe ensinado a ler pessoas, e era óbvio que a jovem estava em sérias dificuldades. "Olha, sei que não nos conhecemos, mas gostaria de fazer uma proposta. Tenho um apartamento de hóspedes que está vazio há meses. Você poderia ficar lá por alguns dias, pelo menos até se recuperar completamente e organizar suas questões." Sofia o encarou com uma mistura de gratidão e desconfiança. "Por que faria isso por uma estranha?" "Porque acredito que todos merecem uma oportunidade de se reerguer quando estão passando por dificuldades", respondeu Leonardo com sinceridade. "E porque, francamente, você me impressionou."
Mesmo desmaiando de fraqueza, ainda tentava manter sua dignidade. Isso diz muito sobre seu caráter. Após alguns minutos de reflexão, Sofia aceitou a oferta. Não por conveniência, mas porque reconheceu na voz e nos olhos de Leonardo uma sinceridade que raramente havia encontrado desde que chegara à capital. O apartamento de hóspedes ficava em um edifício residencial elegante, a poucos quarteirões do centro financeiro. Era pequeno, mas confortável, mobiliado com bom gosto e equipado com tudo que uma pessoa precisaria para uma estadia temporária. "Fique o tempo que precisar", disse Leonardo, entregando-lhe as chaves. "Há comida na geladeira e números de contato na mesa da cozinha. Qualquer coisa que precisar, pode me ligar." Naquela noite, Sofia tomou um banho quente demorado, comeu uma refeição completa pela primeira vez em semanas e deitou-se em uma cama confortável com lençóis limpos. Mas antes de adormecer, chorou silenciosamente. Não de tristeza, mas de uma mistura complexa de alívio, gratidão e esperança renovada. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que talvez o universo não tivesse desistido dela completamente. E embora não soubesse ainda, aquele encontro fortuito no lobby de um edifício corporativo havia plantado as sementes de uma transformação que mudaria não apenas sua situação imediata, mas toda sua perspectiva sobre o que a vida poderia lhe oferecer. Sofia acordou na manhã seguinte com uma sensação estranha de desorientação. Por alguns segundos, não conseguiu lembrar onde estava. O colchão era confortável demais, os lençóis muito macios, a luz que entrava pela janela ampla muito diferente da pequena fresta de sua antiga kitnet. Quando a memória voltou completamente, o desmaio, o hospital, Leonardo, o apartamento de hóspedes, uma onda de emoções contraditórias a invadiu. Gratidão pela gentileza inesperada, constrangimento por sua vulnerabilidade exposta, ansiedade sobre o futuro imediato e uma pequena centelha de esperança que não sentia há semanas. Levantou-se devagar, ainda sentindo os efeitos da fraqueza do dia anterior, e dirigiu-se à cozinha. A geladeira estava realmente abastecida, como Leonardo havia mencionado. Frutas frescas, leite, ovos, pães, frios de qualidade. Mais comida do que Sofia havia visto junto em meses. Preparou um café da manhã completo, comendo devagar e saboreando cada garfada. Não era apenas fome que estava matando, mas uma carência nutricional que seu corpo começava finalmente a suprir. Encontrou um bilhete sobre a mesa da cozinha. "Sofia, espero que tenha descansado bem. Não se preocupe com horários ou regras. Esta é sua casa temporária. Se sentir disposição, gostaria de conversar com você sobre algumas oportunidades de trabalho. Meu número está anotado abaixo. Leonardo." A palavra oportunidades fez seu coração acelerar. Após terminar o café da manhã, tomou um banho revigorante e vestiu suas melhores roupas, que, embora simples, estavam limpas e bem cuidadas. Ligou para Leonardo por volta das 10 da manhã. "Bom dia, Sofia. Como está se sentindo hoje?" A voz dele soava genuinamente preocupada. "Muito melhor, obrigada. E muito grata por tudo que fez por mim ontem." Sofia fez uma pausa. "Você mencionou algo sobre oportunidades de trabalho?" "Sim. Você se importaria de vir ao meu escritório para conversarmos? É no mesmo prédio onde você estava trabalhando ontem, só que no 18º andar." Uma hora depois, Sofia estava sentada na sala de reuniões da empresa de Leonardo, impressionada com o ambiente profissional ao seu redor. A empresa se chamava Soluções Estratégicas Leonardo Martins e ocupava um andar inteiro do edifício. Através das janelas amplas, tinha-se uma vista panorâmica da cidade que a fazia sentir-se simultaneamente pequena e inspirada. Leonardo a recebeu pessoalmente, vestindo um terno escuro bem cortado, que acentuava sua postura confiante. Aos 28 anos, tinha o tipo de presença que comandava respeito sem arrogância.
Seus olhos escuros eram inteligentes e observadores, mas também expressavam uma sinceridade que Sofia estava aprendendo a reconhecer como genuína. Antes de conversarmos sobre trabalho, gostaria de saber um pouco sobre você, disse ele, indicando uma cadeira confortável. Sua formação, sua experiência, seus objetivos. Sofia contou sua história de forma resumida, mas honesta. A vinda do interior, a formação em administração, o emprego perdido na reestruturação, as dificuldades financeiras. Omitiu apenas os detalhes mais dramáticos, como as noites passando fome ou o desespero de não ter onde morar. Leonardo a escutou atentamente, fazendo perguntas ocasionais que demonstravam genuíno interesse em sua trajetória. Quando ela terminou, ele permaneceu pensativo por alguns momentos. Sofia, vou ser direto com você. Ontem, quando a vi trabalhando no 15º andar, perguntei sobre sua performance. Amanda me disse que você organizou em um dia o que eles esperavam que levasse 2. Isso, combinado com a determinação que demonstrou mesmo em uma situação difícil, me impressionou. Ele se levantou e caminhou até a janela. Estou expandindo minha empresa e preciso de uma assistente administrativa que seja organizada, dedicada e capaz de crescer com a empresa. O salário inicial é R$ 3.000, com possibilidade de aumento baseado em performance. Você teria interesse? Sofia sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés novamente, mas desta vez de forma positiva. R$ 3.000 era mais do que ela ganhara em seu emprego anterior. Uma quantia que permitiria não apenas sobreviver, mas recomeçar sua vida com dignidade. Sim, claro que tenho interesse, respondeu, tentando controlar a emoção em sua voz. Mas preciso perguntar, por que está fazendo isso? Você mal me conhece. Leonardo voltou a se sentar com uma expressão séria. Por algumas razões. Primeira, preciso realmente de alguém competente, e você demonstrou competência. Segunda, acredito que todos merecem uma oportunidade justa, e a vida claramente não tem sido justa com você ultimamente. Terceira, tenho uma intuição sobre pessoas, e minha intuição me diz que você tem potencial para muito mais do que imagina. Os primeiros dias de trabalho foram uma revelação para Sofia. Leonardo dirigia sua empresa com uma combinação de profissionalismo exigente e humanidade genuína. Ele esperava a excelência de sua equipe, mas também criava um ambiente onde as pessoas se sentiam valorizadas e respeitadas. As responsabilidades de Sofia incluíam organizar a agenda de Leonardo, gerenciar correspondências, coordenar reuniões e auxiliar em projetos especiais. Era trabalho desafiador, mas ela descobriu rapidamente que tinha aptidão natural para antecipar necessidades, organizar sistemas eficientes e comunicar-se de forma clara com clientes e parceiros. Durante as primeiras semanas, Sofia manteve uma relação estritamente profissional com Leonardo. Chegava cedo, trabalhava com dedicação total e saía pontualmente no final do expediente. Estava determinada a provar que merecia a oportunidade que havia recebido, não por caridade, mas por competência. Leonardo, por sua vez, observava discretamente o desenvolvimento de Sofia. Via como ela absorvia rapidamente novos conhecimentos, como lidava com situações complexas com maturidade além de sua idade, como tratava todos os funcionários com respeito, independentemente de hierarquia. Mais importante, percebia como sua confiança estava gradualmente retornando. A primeira conversa pessoal mais profunda entre eles aconteceu numa tarde de sexta-feira, quando Sofia havia ficado até mais tarde para terminar um relatório importante. Eram quase 7 da noite quando ela bateu na porta de Leonardo para entregar o documento. Você não precisava ficar até tão tarde, disse ele, folheando o relatório. Isto é excelente, por sinal. Queria garantir que estivesse perfeito, respondeu Sofia. E gosto do que faço. Faz tempo que não sentia isso.
Leonardo a observou atentamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Como está se adaptando ao apartamento? Tem tudo o que precisa? Sofia havia continuado morando no apartamento de hóspedes, uma situação que ambos tratavam como temporária, mas que se estendia naturalmente conforme ela se estabelecia no trabalho. Está perfeito, obrigada. Na verdade, já estou procurando um lugar próprio. Com o salário consigo alugar algo digno. Não há pressa, disse Leonardo. E havia algo em sua voz que Sofia não conseguiu identificar completamente. O apartamento está vazio mesmo, e, para ser honesto, gosto de saber que está sendo bem utilizado. Durante as semanas seguintes, pequenas interações pessoais começaram a se misturar com o relacionamento profissional. Leonardo ocasionalmente perguntava sobre seus planos de fim de semana. Sofia, às vezes, ficava alguns minutos a mais no escritório para conversar sobre projetos da empresa. Eram momentos sutis, quase imperceptíveis, mas que gradualmente construíam uma base de conhecimento mútuo. Foi durante um projeto particularmente complexo, que envolveu várias noites trabalhando até tarde, que Sofia começou a ver Leonardo além do papel de chefe generoso. Observou como ele tratava fornecedores em dificuldades com paciência e fairness. Como se preocupava genuinamente com o bem-estar de seus funcionários, como tomava decisões éticas, mesmo quando custavam mais caro. Você sempre foi assim? Perguntou ela numa dessas noites, quando estavam revisando contratos na sala de reuniões. Como assim? Respondeu Leonardo, levantando os olhos dos documentos. Preocupado com outras pessoas. Disposto a ajudar mesmo quando não tem obrigação. Leonardo sorriu, um pouco constrangido. Meus pais me ensinaram que sucesso sem propósito é vazio. Tive oportunidades que muitos não têm, então tento usar isso de forma responsável. E eu fui uma dessas oportunidades? Perguntou Sofia, com curiosidade genuína. Você foi uma surpresa, respondeu ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Comecei ajudando porque parecia a coisa certa a fazer, mas descobri que você trouxe muito mais para minha empresa e para minha vida do que eu trouxe para a sua. Foi a primeira vez que qualquer um deles havia insinuado que sua relação poderia ser algo além de profissional. Sofia sentiu o coração acelerar, mas também uma pontada de medo. Estava finalmente reconquistando sua estabilidade. Seria prudente complicar as coisas com sentimentos pessoais? Alguns dias depois, Sofia finalmente encontrou um apartamento pequeno, mas adequado, em um bairro próximo ao trabalho. Quando mencionou para Leonardo que se mudaria no fim de semana seguinte, ele ficou visivelmente desapontado, embora tentasse disfarçar. É um passo importante, disse ele. Sinal de que está realmente se reestabelecendo. Sim, concordou Sofia. E também acho que é hora de ter meu próprio espaço novamente, por mais grata que seja por tudo. Na véspera da mudança, Leonardo apareceu no apartamento de hóspedes com uma garrafa de vinho e comida italiana de um restaurante caro. Pensei que poderíamos comemorar sua nova fase, disse ele um pouco hesitante. Durante o jantar, conversaram sobre assuntos variados, livros, filmes, sonhos para o futuro, memórias da infância. Sofia descobriu que Leonardo havia crescido em uma família classe média, construído sua empresa através de muito trabalho e alguns riscos calculados. Ele descobriu que ela escrevia poesias nas horas vagas e sonhava em um dia conhecer outros países. Posso confessar algo? Disse Leonardo quando estavam terminando o vinho. Sofia acenou que sim, sentindo uma tensão antecipada no ar. Quando você se mudar amanhã, vou sentir sua falta, não apenas como funcionária, mas como presença. Esta casa ficou mais viva com você aqui. Sofia o olhou nos olhos, vendo uma vulnerabilidade que ele raramente demonstrava. Leonardo, você salvou minha vida, literalmente. Não sei como retribuir isso. Não precisa retribuir nada, disse ele suavemente. Mas gostaria que soubesse que meus sentimentos por você
ultrapassaram há muito tempo a esfera profissional. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas carregado de possibilidades. Sofia sentia-se em uma encruzilhada emocional. Por um lado, reconhecia que também havia desenvolvido sentimentos por Leonardo. Por outro, temia que misturar relacionamento pessoal com profissional pudesse comprometer a estabilidade que tanto havia lutado para recuperar. Leonardo, disse ela finalmente, você apareceu na minha vida no momento mais difícil que já enfrentei. Não sei se conseguiria separar gratidão de outros sentimentos neste momento. Ele assentiu, compreendendo. Não quero que se sinta pressionada. Apenas queria que soubesse como me sinto. Sofia se mudou no dia seguinte, mas algo havia mudado definitivamente entre eles. No escritório, mantinham profissionalismo, mas havia uma consciência mútua de sentimentos não resolvidos pairando no ar. Sofia trabalhava com ainda mais dedicação, como se tentasse provar para si mesma que merecia estar ali por mérito próprio. Foram necessárias algumas semanas para que encontrassem um novo equilíbrio. Lentamente, começaram a aceitar convites ocasionais para almoços que se estendiam além do necessário, conversas que derivavam para assuntos pessoais, olhares que duravam um pouco mais que o apropriado entre chefe e funcionária. A transformação de Sofia durante esses meses foi notável. A jovem frágil e desesperada que havia desmaiado no lobby havia se tornado uma profissional confiante e competente. Sua pele recuperara a cor saudável, seus cabelos brilhavam novamente e seus olhos expressavam uma determinação serena que impressionava todos que a conheciam. Leonardo observava essa transformação com uma mistura de orgulho e admiração crescente. Não era apenas a mudança física, mas a forma como Sofia enfrentava desafios, como se relacionava com clientes difíceis, como propunha soluções criativas para problemas complexos. Estava claro que sua intuição inicial sobre o potencial dela havia sido correta. O momento definitivo chegou durante uma viagem de negócios para São Paulo, onde precisaram representar a empresa em uma feira importante. Trabalharam lado a lado durante 3 dias intensos, e Sofia se destacou nas negociações, impressionando clientes potenciais com sua competência e profissionalismo. Na última noite da viagem, estavam jantando em um restaurante elegante, discutindo os resultados positivos da feira, quando Leonardo disse, Sofia, preciso falar sobre nós. Ela o olhou, sabendo que esse momento chegaria eventualmente. Estes meses trabalhando com você me fizeram perceber que não é só admiração profissional o que sinto, é amor, genuíno e profundo. Ele fez uma pausa. Sei que nossa situação é complicada, que começou de forma inusual, mas não posso fingir que não sinto isso. Sofia respirou fundo antes de responder. Leonardo, também sinto algo muito forte por você, mas preciso ter certeza de que não é apenas gratidão ou dependência emocional. Como podemos ter essa certeza? Perguntou ele. Sendo honestos sobre nossos sentimentos e dando tempo para que se desenvolvam naturalmente, respondeu ela. Sem pressão, sem pressa, só deixando acontecer. Foi assim que começaram a namorar oficialmente, mas de forma discreta e madura. Mantinham estrito profissionalismo no escritório, mas permitiam que sua relação pessoal se desenvolvesse nos fins de semana e nas horas vagas. Era um equilíbrio delicado, mas que funcionava porque ambos respeitavam os limites necessários. O que havia começado como um ato de caridade transformara-se em uma parceria genuína, tanto profissional quanto pessoal. Sofia não era mais a jovem vulnerável que precisava de resgate. Era uma mulher forte, competente e independente que escolhia estar com Leonardo por amor, não por necessidade. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico em que Sofia desmaiara no lobby do edifício corporativo.
A jovem, que agora se olhava no espelho do banheiro de seu apartamento, era irreconhecível da pessoa frágil e desesperada que havia tocado o fundo do poço. Seus cabelos castanhos brilhavam saudáveis. Sua pele tinha o tom rosado de quem se alimenta bem e dorme tranquila. E seus olhos expressavam uma confiança serena que havia sido conquistada através de muito trabalho e superação pessoal. Naquela manhã de sábado especial, Sofia acordou com uma sensação diferente, uma mistura de ansiedade e felicidade que fazia seu coração bater mais rápido. Era o dia de seu casamento com Leonardo. Não seria uma cerimônia grandiosa ou luxuosa, mas sim uma celebração íntima da jornada extraordinária que haviam compartilhado juntos. A empresa de Leonardo havia crescido significativamente nos últimos 2 anos, e Sofia havia se tornado muito mais que uma assistente administrativa. Era agora gerente de operações, com uma equipe própria e responsabilidades que 2 anos antes pareciam impossíveis para uma jovem recém-formada do interior. Seu salário havia praticamente triplicado e ela havia descoberto habilidades de liderança e negociação que nem sabia possuir. Mas mais importante que o crescimento profissional era a transformação pessoal. Sofia havia aprendido a confiar novamente em si mesma, nas pessoas ao seu redor e na possibilidade de que a vida pudesse reservar surpresas maravilhosas, mesmo depois dos momentos mais sombrios. O relacionamento com Leonardo havia se desenvolvido de forma orgânica e saudável, baseado em respeito mútuo, admiração genuína e um amor que crescera naturalmente ao longo dos meses. O apartamento onde moravam agora era muito diferente do pequeno espaço de hóspedes onde Sofia havia se refugiado inicialmente. Era um lar verdadeiro, decorado com fotos de viagens que haviam feito juntos, livros que compartilhavam, plantas que cuidavam mutuamente. Cada canto contava a história de 2 pessoas que haviam escolhido conscientemente construir uma vida em comum. Leonardo entrou no quarto naquela manhã carregando uma bandeja com café da manhã especial, frutas frescas, pães artesanais, suco natural e o café colombiano que Sofia havia aprendido a apreciar. Mesmo após 2 anos juntos, ele ainda a surpreendia com pequenos gestos de carinho que demonstravam o quanto valorizava sua presença em sua vida. "Bom dia, futura senhora Martins", disse ele, pousando a bandeja sobre a cama e beijando-a suavemente. "Ainda não posso acreditar que este dia finalmente chegou", respondeu Sofia, aconchegando-se em seus braços. "Às vezes sinto como se fosse um sonho muito longo do qual vou acordar." Leonardo a olhou com ternura. "Se for um sonho, então estamos sonhando juntos, e eu não gostaria de acordar nunca." A cerimônia seria realizada em uma capela pequena e acolhedora, com apenas familiares próximos e amigos mais íntimos. Os pais de Sofia haviam chegado na noite anterior, radiantes de felicidade por ver a filha não apenas recuperada, mas florescendo de forma que jamais imaginaram possível. Dona Antônia havia chorado de emoção ao conhecer Leonardo pessoalmente, vendo nele não apenas o homem que amava sua filha, mas também aquele que havia aparecido como um anjo em seu momento de maior necessidade. Seu José, homem de poucas palavras, mas de sentimentos profundos, havia conversado longamente com Leonardo na noite anterior. "Você devolveu nossa filha para nós", havia dito com lágrimas nos olhos. "Não a filha que mandamos para a capital, cheia de sonhos, mas uma versão ainda melhor, mais forte, mais sábia." A família de Leonardo também havia acolhido Sofia com carinho genuíno. Seus pais, empresários aposentados que haviam transmitido ao filho valores sólidos de trabalho e generosidade, viam nela não apenas uma nora querida, mas um exemplo inspirador de determinação e resiliência. A manhã passou rapidamente entre preparativos finais.
Sofia escolhera um vestido simples, mas elegante, de cor marfim, que valorizava sua beleza natural, sem ostentação. Não queria nada que lembrasse os excessos ou a superficialidade. Preferia uma celebração que refletisse a autenticidade de sua jornada e de seu amor por Leonardo. Quando chegou o momento de se dirigir à capela, Sofia fez uma parada especial. Pediu para Leonardo esperá-la por alguns minutos no carro enquanto visitava o prédio onde havia morado durante seus meses mais difíceis. Queria ver seu Francisco, o porteiro gentil que havia demonstrado bondade quando ela mais precisava. Encontrou o homem idoso no mesmo posto de sempre, com o mesmo sorriso caloroso que a havia confortado em dias sombrios. Quando ele a viu, vestida de noiva e radiante, seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. "Minha menina, como você está linda! Como você está viva!" exclamou ele, abraçando-a carinhosamente. "Seu Francisco, vim agradecer mais uma vez por tudo que fez por mim. Sua gentileza me deu forças para continuar quando eu quase desistia." "Não, Sofia. Você é que me deu esperança na bondade humana. Ver sua transformação me lembrou que vale a pena acreditar nas pessoas." A troca foi breve, mas emocionante. Sofia deixou com ele um convite para a festa que fariam no final da tarde, insistindo que ele e a esposa eram família para ela. A cerimônia na capela foi perfeita em sua simplicidade. Quando Sofia caminhou pelo corredor em direção ao altar, não pensou na pompa ou no protocolo, mas na jornada extraordinária que a havia levado até ali. Cada passo representava uma vitória sobre adversidades que pareciam intransponíveis. Cada metro percorrido simbolizava a distância percorrida entre o desespero e a realização plena. Leonardo a esperava com olhos brilhantes de emoção. Quando ela chegou ao altar, ele sussurrou: "Você está deslumbrante, por fora e por dentro." Os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos, palavras que vinham diretamente do coração e refletiam suas experiências compartilhadas. "Sofia", disse Leonardo com voz embargada, "você apareceu na minha vida quando eu menos esperava e me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas sentimento, mas escolha diária de apoiar, respeitar e crescer junto. Prometo ser seu companheiro em todas as jornadas, celebrar suas vitórias como minhas próprias e lembrá-la sempre de sua força quando você se esquecer dela." "Leonardo", respondeu Sofia, "você me encontrou quando eu havia perdido tudo, inclusive a fé em mim mesma. Mas não me salvou por pena. Me deu oportunidade de me salvar. Prometo amá-lo, não por gratidão, mas por escolha, e construir com você uma vida baseada em respeito, parceria e amor genuíno." Quando o pastor os declarou marido e mulher, o momento foi recebido com lágrimas de alegria de todos os presentes. Era mais que uma cerimônia de casamento. Era a celebração de uma história de redenção, superação e amor verdadeiro que havia tocado a vida de todos que a acompanharam. A festa à tarde foi realizada em um salão pequeno, mas elegante, decorado com flores simples e luzes suaves. A música era alegre, mas não excessiva, a comida deliciosa, mas sem exageros. Tudo refletia a personalidade do casal. Autêntico, caloroso, focado nas pessoas e não nas aparências. Durante a festa, Sofia fez um discurso que emocionou a todos. "Há 2 anos, eu estava convencida de que a vida havia desistido de mim. Havia perdido meu emprego, minha casa, quase minha dignidade. Mas aprendi que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Aprendi que força não é nunca cair, mas sim conseguir se levantar. E aprendi que o amor verdadeiro aparece quando menos esperamos, de formas que nunca imaginamos." Os meses seguintes ao casamento foram de consolidação e novos sonhos. Sofia e Leonardo trabalhavam juntos durante o dia como parceiros de negócios,
e compartilhavam à noite a intimidade de um casal que havia construído sua relação sobre bases sólidas de confiança e admiração mútua. Foi durante uma viagem de negócios para o exterior, a primeira vez que Sofia saía do país, que ela descobriu estar grávida. A notícia chegou através de um teste de farmácia feito no hotel em Lisboa, onde haviam ido para uma conferência internacional da área. Sofia olhou para o resultado positivo com uma mistura de choque e alegria que a deixou sem palavras por alguns minutos. Quando finalmente conseguiu se recompor, correu para o quarto onde Leonardo revisava contratos para o dia seguinte. "Leonardo", disse ela, sem conseguir controlar o sorriso que se espalhava por seu rosto, "preciso te contar uma coisa." Ele levantou os olhos dos documentos, imediatamente percebendo algo especial em sua expressão. "O que foi?" Em resposta, Sofia simplesmente mostrou o teste de gravidez. Leonardo olhou para o pequeno dispositivo, depois para ela, depois novamente para o teste, antes que um sorriso imenso iluminasse seu rosto. "Sério? Nós vamos... Você está... Estamos esperando um bebê", confirmou Sofia, e ambos se abraçaram com uma intensidade que carregava não apenas alegria pelo futuro, mas gratidão profunda por todo o caminho percorrido até ali. A gravidez transcorreu de forma tranquila e feliz. Sofia continuou trabalhando normalmente durante os primeiros meses, adaptando gradualmente suas responsabilidades conforme seu corpo mudava. Leonardo se mostrou um companheiro atencioso e participativo, acompanhando consultas médicas, lendo livros sobre paternidade, preparando o quarto do bebê com cuidado carinhoso. Durante esses meses, Sofia reflexionava frequentemente sobre as reviravoltas impressionantes que sua vida havia tomado. Há poucos anos, estava passando fome em uma kitnet prestes a ser despejada, sem perspectivas ou esperanças. Agora estava esperando um filho de um homem que amava profundamente, vivendo confortavelmente, trabalhando em algo que a realizava, rodeada de pessoas que a respeitavam e valorizavam. Mas talvez a transformação mais significativa não fosse nas circunstâncias externas, mas em sua perspectiva sobre si mesma e sobre a vida. Sofia havia descoberto uma força interior que não sabia possuir. Havia aprendido que adversidades podem ser oportunidades de crescimento e havia compreendido que a verdadeira segurança não vem de circunstâncias perfeitas, mas de confiança em sua própria capacidade de adaptação e superação. A filha, descobriram que seria uma menina durante o ultrassom de 6 meses, nasceu em uma manhã ensolarada de primavera. Helena Sofia Martins veio ao mundo saudável e tranquila, como se soubesse que estava chegando a uma família que a aguardava com amor preparado e estabilidade conquistada. Segurar a filha nos braços pela primeira vez foi, para Sofia, um momento de fechamento de ciclo e abertura de um novo capítulo. Olhando para o rostinho delicado da bebê, pensou em todas as mulheres que passavam por dificuldades similares às que havia enfrentado e prometeu silenciosamente que faria sua parte para ajudar outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Foi assim que nasceu, alguns meses depois, o projeto social da empresa, um programa de estágios remunerados para jovens em situação de risco, oferecendo não apenas oportunidade de trabalho, mas também mentoria e apoio para desenvolvimento pessoal e profissional. Sofia assumiu a coordenação do projeto, encontrando nele uma forma de transformar sua experiência pessoal em instrumento de mudança social. 2 anos após o nascimento de Helena, Sofia estava em seu escritório revisando candidaturas para o programa social quando recebeu uma ligação inesperada. Era uma jovem de 20 anos, recém-demitida e enfrentando despejo, que havia conseguido seu número através de uma indicação. "Meu nome é Carla", disse a voz trêmula do outro lado da linha.
Estou numa situação muito difícil e me disseram que vocês ajudam pessoas que estão passando pelo que eu estou passando. Sofia ouviu a história da jovem com atenção e compaixão, reconhecendo em cada palavra ecos de sua própria jornada. Quando terminou a conversa, marcando um encontro para o dia seguinte, Sofia olhou pela janela de seu escritório e sorriu. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo frenético, cheia de pessoas correndo atrás de sonhos, lutando contra adversidades, buscando seus lugares no mundo. Algumas delas, Sofia sabia, estavam passando pelos mesmos momentos sombrios que ela havia enfrentado. Mas agora ela estava em posição de estender a mão, de ser para outros o que Leonardo havia sido para ela. Naquela tarde, quando chegou em casa, encontrou Leonardo brincando com Helena no jardim pequeno de seu apartamento. A menina, agora com 2 anos, corria entre as plantas rindo alto, seus cabelos castanhos brilhando no sol da tarde. Era uma cena de felicidade doméstica que aquecia o coração de Sofia. "Como foi seu dia?" perguntou Leonardo, abraçando-a quando ela se aproximou. "Cheio. Produtivo, significativo", respondeu ela, observando a filha que agora tentava capturar uma borboleta. "Recebi uma ligação de uma jovem que precisa de ajuda. Me lembrou muito de mim mesma há alguns anos. E você vai ajudá-la?" "Vamos ajudá-la", corrigiu Sofia. "Da mesma forma que você me ajudou, dando oportunidade, não esmola, chance de crescer, não dependência." Naquela noite, depois que Helena dormiu, Sofia e Leonardo sentaram-se na varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade. Era um ritual que haviam desenvolvido nos últimos meses, momentos de quietude para refletir sobre o dia e planejar o futuro. "Às vezes, ainda não acredito que tudo isso seja real", disse Sofia, apoiando a cabeça no ombro de Leonardo. "Quando penso em onde estava há poucos anos." "Mas era real", respondeu ele suavemente. "Tanto o sofrimento quanto a superação. Tanto a queda quanto a recuperação. Tudo fez parte da sua jornada para chegar até aqui." Sofia assentiu, compreendendo a verdade profunda daquelas palavras. Suas experiências difíceis não haviam sido apenas obstáculos a serem superados, mas lições que a haviam tornado mais forte, mais compassiva, mais determinada a fazer a diferença na vida de outras pessoas. "Sabe o que acho mais incrível?", disse ela, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. "Não é apenas que minha vida mudou, é que eu mudei. Me tornei alguém que nem sabia que podia ser." Leonardo sorriu, apertando sua mão carinhosamente. "Você sempre foi essa pessoa, Sofia. Apenas precisava de oportunidade para descobrir." Enquanto a cidade se aquietava ao redor deles e sua filha dormia tranquila no quarto ao lado, Sofia refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia trazido até ali. De uma jovem desesperada desmaiando em um lobby corporativo para uma mulher realizada profissionalmente, feliz no casamento, mãe amorosa e agente de mudança social, era uma transformação que parecia impossível, mas que havia acontecido um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um ato de coragem de cada vez. A vida, Sofia havia aprendido, não oferece garantias. Pode tirar tudo de nós em um momento e nos surpreender com dádivas inesperadas no momento seguinte. Mas havia descoberto também que nossa capacidade de resistir, adaptar e renascer é muito maior do que imaginamos em nossos momentos mais sombrios. Olhando para o futuro, Sofia via possibilidades infinitas para ela, para sua família, para todas as pessoas que ainda ajudaria através de seu trabalho social. Havia encontrado não apenas estabilidade e amor, mas também propósito e significado.
E enquanto as luzes da cidade piscavam como estrelas terrestres, Sofia Santos Martins sorriu, sabendo que sua história, uma história de queda, redenção e renascimento, estava apenas começando a inspirar outras pessoas a acreditar que, mesmo no fundo do poço, a vida ainda guarda surpresas extraordinárias para quem tem coragem de continuar sonhando. Esta história, que começou com uma jovem desesperada, enfrentando o desemprego e o despejo, termina com uma mulher realizada que encontrou não apenas estabilidade material, mas também amor verdadeiro, família e propósito de vida. É um lembrete poderoso de que as adversidades, por mais cruéis que pareçam, podem ser o começo de transformações extraordinárias. Se essa narrativa tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal para mais histórias inspiradoras que mostram como a determinação, a bondade humana e a esperança podem transformar completamente nossas vidas. Deixe seu like se acredita no poder da superação e comente compartilhando suas próprias experiências de recomeço e transformação.